Olá, sou Daniel de Paula e vamos a mais um estudo bíblico. Hoje trataremos do seguinte assunto: o batismo é necessário para a salvação? O que é regeneração batismal? Regeneração batismal é a crença que uma pessoa tem que ser batizada para ser salva. Acredito que batismo é um passo de obediência importante para um cristão, mas rejeito completamente a ideia de que batismo é necessário para a salvação. Acredito fortemente que cada cristão deve ser batizado por imersão em água. O batismo ilustra a identificação do cristão com a morte, enterro e ressurreição de Cristo. Romanos 6, 3-4 declara: ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte, fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. A ação de ser imerso em água ilustra ser enterrado com Cristo. A ação de sair da água retrata a ressurreição de Cristo. Como uma pessoa então poderia ser enterrada com um punhado de areia na cabeça? Retratando aqui a aspersão como um outro modo viável de batismo que discordo, mas que não invalida o batismo, só que de acordo com a Bíblia, a imersão é mais clara em muitas passagens e mais bem colocada, com a ilustração de Cristo sendo enterrado e ressuscitado. Qualquer coisa adicionada à fé em Jesus Cristo como sendo uma condição para a salvação é uma salvação baseada em obras. Adicionar qualquer coisa ao Evangelho e dizer que a morte de Jesus na cruz não foi o suficiente para comprar nossa salvação. Dizer que precisamos ser batizados para sermos salvos é dizer que precisamos adicionar nossas boas obras e obediência à morte de Cristo para que sua morte seja suficiente para a salvação. Apenas a morte de Cristo pagou pelos nossos pecados. Romanos 5,8. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. 2 Coríntios 5,21. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. O pagamento de Jesus pelos nossos pecados é debitado à nossa conta através de fé apenas. João 3,16, Atos 16,31, Efésios 2, do 8 ao 9. A eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo, e serás salvo, tu e a tua casa. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Portanto, o batismo é um passo importante de obediência depois da salvação, mas não pode ser uma condição para a salvação. Sim, há alguns versículos na Bíblia que aparentam indicar que o batismo é uma condição necessária para a salvação, mas tem que existir uma interpretação diferente para essas passagens. No entanto, já que a Bíblia nos diz tão claramente que salvação é por fé apenas, João 3,16, Efésios 2, do 8 ao 9, Tito 3,5, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. A Bíblia não se contradiz. Nos tempos bíblicos, uma pessoa que se convertia de uma religião para outra era frequentemente batizada para identificar conversão. Batismo era um meio usado para tornar pública essa decisão. Aqueles que se recusavam a ser batizados estavam dizendo que não acreditavam realmente. Então, na mente dos apóstolos e discípulos primitivos, a ideia de um crente não batizado era incomum. Quando uma pessoa clamava acreditar em Cristo e ao mesmo tempo tinha vergonha de proclamar sua fé em público, isso era uma indicação de que não tinha fé verdadeira. Se batismo é necessário para a salvação, por que Paulo teria dito: dou graças a Deus, porque a nenhum de vós batizei, exceto Crispo e Caio, 1 Coríntios 1,14? Por que ele teria dito: porque não me enviou Cristo para batizar, mas para pregar o Evangelho, não com sabedoria de palavra, para que não se anule a cruz de Cristo, em 1 Coríntios 1,17? É verdade que nessa passagem Paulo está argumentando contra as divisões que atormentavam a igreja de Corinto. No entanto, como é que Paulo podia dizer: dou graças a Deus, porque a nenhum de vós batizei, ou porque não me enviou Cristo para batizar,
Se batismo é necessário para a salvação, Paulo estaria dizendo, em outras palavras, dou graças a Deus que você não é salvo, e porque Cristo não me enviou para salvar. Seria uma afirmação completamente ridícula para Paulo fazer. Além disso, quando Paulo descreve um esquema detalhado do que ele considera o Evangelho ser, em 1 Coríntios 15, do 1 ao 8, por que ele não menciona batismo? Se o batismo é uma condição necessária para a salvação, como é que qualquer apresentação do Evangelho poderia deixar de mencioná-lo? Veremos o texto de Paulo, sem mencionar o batismo. Também vos notifico, irmãos, o Evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebestes, e no qual também permaneceis, pelo qual também sois salvos, se o retiverdes tal como vos tenho anunciado. Se não é que crestes em vão, porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado, e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e que foi visto por Cefas, e depois pelos 12, depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem também. Depois foi visto por Tiago, depois por todos os apóstolos, e por derradeiro de todos me apareceu também a mim, como a um abortivo. 1 Coríntios 15, do 1 ao 8. A regeneração batismal não é um conceito bíblico. O batismo não salva do pecado, mas de uma consciência ruim. Pedro ensinou claramente que o batismo não era um ato cerimonial de purificação física, mas um sinal de uma boa consciência diante de Deus. O batismo é o símbolo do que já aconteceu no coração e vida daquele que confiou em Cristo como Salvador. De acordo com Romanos 6, do 3 ao 5, Gálatas 3, 27 e Colossenses 2, 12. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, já vos revestistes de Cristo. Gálatas 3, 27. Para tornar a fonte de salvação completamente clara, Pedro adicionou, mediante a ressurreição de Jesus Cristo, em 1 Pedro 1,3. O batismo é um passo importante que todo cristão deve seguir, mas não pode ser uma condição para a salvação. Argumentar a favor disso é dizer que a morte e ressurreição de Cristo não foram suficientes. Será que Marcos 16,16, quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado, ensina que o batismo é necessário para a salvação? Se quiser saber uma refutação para este versículo, clique no link na descrição do vídeo. Será que Atos 2,38 ensina que o batismo é necessário para a salvação? Pedro respondeu, arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo. Se quiser saber sobre Atos 2,38 e sua refutação, clique no link na descrição do vídeo. Será que João 3,5 ensina que o batismo é necessário para a salvação? Jesus respondeu, na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Se quiser saber sobre João 3,5 e sua refutação, clique no link na descrição do vídeo. Será que 1 Pedro 3,21 ensina que o batismo é necessário para a salvação? Que também, como uma verdadeira figura, agora vos salva o batismo, não do despojamento da imundícia da carne, mas da indagação de uma boa consciência para com Deus pela ressurreição de Jesus Cristo. Se quiser saber sobre Pedro 3,21 e sua refutação, clique no link na descrição do vídeo. E que Deus os abençoe.